Olá, estamos aqui em mais um podcast da Traine Lab. Você, profissional da saúde, acadêmico de medicina, quer empreender, abrir a sua clínica, o seu escritório e não sabe por onde começar. Como realizar a abertura da sua empresa? Estamos aqui com um time de peso, com convidados extremamente especiais para direcionar você que quer começar um negócio. Como empreender na saúde? Os nossos convidados de hoje, doutora Renata, advogada, vou fazer uma breve apresentação, me corrija se eu esquecer alguma coisa. Então, doutora Renata, sócia fundadora do escritório Garcia Rocha Advogados Associados, com atuação em direito digital, compliance e privacidade e proteção de dados. É isso? É isso, Juliana. Muito obrigada. Prazer estar aqui com vocês, né, nessa mesa de um tema tão relevante e com profissionais tão gabaritados, né? Então, prazer. E, doutora Renata, para quem ainda não viu o conteúdo da doutora Renata e da Ana Vitória, já está no nosso canal. Então, antes de continuarmos, curta, compartilhe, se inscreva para saber mais dos nossos conteúdos. Marcos Rogério, tudo bom? Olá, prazer. tudo bem? Ótimo estar com você aqui hoje. É consultor empresarial em gestão de tributos, contador, sócio proprietário da Arbit Gestão de Negócios, correto? Exatamente. Estamos aí há 30 anos no mercado, só lidando com esse tipo de assunto, né? É na parte de contabilidade, na parte de planejamento tributário, na parte de gestão como um todo. Muitos clientes aí da área da saúde. Muitos clientes, graças a Deus, nós atuamos há bastante tempo, né? Como falei, na área da saúde. A área da saúde é o nosso principal carro hoje. É muito interessante porque tem várias adversidades. E aí a gente tem que atuar e entender o modelo de negócio de cada profissional para saber como que ele efetivamente vai trabalhar e atuar. E qual é o benefício que a contabilidade e o planejamento pode trazer a ele. Nós temos muitas perguntas para essas feras aqui. E agora, antes de começarmos as perguntas aí, todas as nossas... É o nosso bate-papo, eu tenho certeza que será rico. O Paulo Miguel, empresário, consultor em gestão de negócios na saúde, é à frente de algumas empresas. Além disso, meu sócio também. Então, eu gostaria que você se apresentasse. Estou correta? Corretíssimo, Juliana. Ok. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez presente aqui no podcast da Traine Lab, né? Uma empresa aí que vem com uma proposta muito bacana, muito legal na área de educação. E eu venho hoje aqui também compartilhar com vocês um pouco da minha experiência nesse caminho como empresário, como empreendedor. Pode parecer, né, que chegamos até aqui, está tudo certo, tudo organizado, mas muitas coisas aconteceram aí pelo caminho. Então, a nossa proposta hoje é um bate-papo descontraído, contar um pouco do que aconteceu aí, os percalços, o que deparamos aí durante a caminhada, e espero que seja agradável para todos vocês, como sempre foi para mim. Muita vontade aqui. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E vamos lá. E você, profissional da saúde, que está nos assistindo, está acompanhando esse conteúdo, por que você deve estar aqui? Por que você deve se atentar a esse conteúdo? Porque em algum momento da sua atuação profissional, você pode sim abrir a sua empresa. E aí existem alguns riscos associados à abertura de uma empresa, né? Marcos, mas eu gostaria que você trouxesse a sua trajetória, né? Como você chegou hoje até a Arbit? Quem é o Marcos Rogério? Então, eu estou no mercado desde mais ou menos uns 35 anos atrás. Eu abri a Arbit há 30 anos atrás, né, efetivamente, mas já trabalhava antes no mercado. Eu sou recém da área pedagógica, sou professor, entrei na UNB, fiz o curso de graduação na UNB, depois por lá permaneci, fiz especialização lá, mestrado e etc., e por lá nós ficamos. Dei aula lá por um tempo e me profissionalizei como professor, e hoje atuo efetivamente na área de consultoria, na área
trabalhista, na área contábil, na área tributária e na área de gestão como um todo, né? Sempre atuando. Eu costumo dizer que nós lá na Arbit, o nosso diferencial é o seguinte: a gente atua como uma espécie de pajé para o chefe da tribo. Nós não vamos tomar a decisão. O chefe da tribo é que tem que tomar. Mas ele precisa de uma consultoria, de orientação, de um apoio, de discutir algum assunto para poder fazer com que ele tenha mais informação e a decisão dele seja mais segura. Então é aí onde nós atuamos. Muito interessante, né, Paulo? Porque conversando com alguns médicos e parceiros da TrainLab, eles relatam algumas situações que já aconteceu durante a trajetória como PJ, até por não ter um direcionamento, por não ter um pajé aí na sua carreira, né? E, Paulo, como que foi e tem sido na sua vida como empresário? Foi fácil encontrar aí o Marcos? E como era antes e como foi essa caminhada como empresário? E a gente brinca, né? Na empresa a gente fala que nós temos 2 momentos, né? A gente tem o AMDM, né? O antes de Marcos e o depois de Marcos. Então, e hoje a ideia de trocar essa, compartilhar isso aqui com vocês também, passa muito por isso, né? Falar um pouco das coisas que nós começamos e que não deram muito certo. Então, hoje nós acreditamos que na empresa nós temos um time muito bacana, que nos orienta, que faz um trabalho consultivo também muito importante. E quando você pensa em abrir uma empresa, são várias perguntas ali, né? Então, a nossa empresa, ela presta serviço. Eu tenho uma empresa que pode vender produto. Eu tenho uma empresa que fabrica produtos. Então, ou seja, a gente tem tributações, a gente tem impostos que são municipais, federais, estaduais, e precisa ter um certo olhar e uma orientação para que você não contrate as coisas de uma maneira errada, né? O Marcos foi muito importante para a gente no momento. Eu me lembro que nós queríamos desenvolver uma atuação com locação de equipamento. Então, muito custo ali, a gente conseguiu juntar nossas reservas ali, nosso resultado, e nós adquirimos alguns equipamentos. Então, os equipamentos chegaram, né, aquela empolgação, estamos com equipamento, vamos começar a alugar. Abrir a lojinha. Isso, junto com os equipamentos, no dia seguinte chegou uma guia de impostos para pagar. Então, assim, uma guia pesada. Se nós tivéssemos uma orientação maior, talvez nós não fizéssemos a transação da maneira como foi feita. A gente queria um equipamento para alocação, não um equipamento para venda ou para revenda. Então, as questões que envolvem os tributos como o ICMS, os tributos de prestação de serviço, tudo isso precisa ser bem esclarecido, bem claro, para que a gente não erre. Porque uma vez que você optou por um modelo de tributação, você não troca isso da noite para o dia. Existem umas janelas onde você precisa classificar a sua empresa. O Marcos pode falar melhor sobre isso. Rapidamente, só para colaborar aí com a fala do Paulo, é o seguinte: naquela ocasião, né, nós temos as atividades das empresas. Então primeiramente, né, para os colegas aí, os futuros médicos, você vai abrir uma empresa, você naturalmente precisa fazer um documento que significa dar início à abertura daquela empresa, que a gente chama o contrato social. Se for uma sociedade limitada, é o contrato social. Se for uma sociedade anônima, é um estatuto, e cada tipo de sociedade tem o seu documento inicial. Eu costumo dizer que o contrato social é a certidão de nascimento da empresa, né? E depois você tira o CNPJ e o CPF, fazendo uma comparação com a pessoa física. E nesse momento em que você vai constituir a empresa, no contrato social você tem que colocar a sua atividade, né? Qual é o serviço e o que você vai fazer, serviço ou venda de mercadoria ali. E quando o Paulo nos procurou naquela ocasião, ele tinha lá na atividade da empresa dele um emaranhado de coisas, né? Então, a orientação que ele tinha no início era de colocar todos os tipos de possíveis atividades que ele fosse fazer, mesmo que ainda não estivesse fazendo, ali no contrato. E assim foi. Então, a empresa dele era uma empresa que tinha atividade comercial e atividade de prestação de serviço, concomitantemente. E quando você vai ainda registrar e legalizar a empresa, junto à Secretaria da Receita Federal, a gente tem que colocar qual é essa atividade. E, naturalmente, existe uma tabela de códigos. Existe uma tabela de códigos e cada código representa um tipo de atividade, chama-se KNAI. E no CNPJ dele tinha lá variados KNAIs.
Então, quando ele efetivamente foi comprar esses equipamentos, a negociação que foi feita, né, no início, foi feita envolvendo ele como contribuinte. O que é isso? Ele está comprando aquilo e como ele é comércio, tem uma atividade de comércio, então há o entendimento de que ele é contribuinte do ICMS. E aí a turma que trabalhava com ele inicialmente gerou algumas guias de tributos como se ele fosse contribuinte, mas na verdade, naquela ocasião, ele não era contribuinte de INSS. Ele só ia prestar serviço de locação, que, né, assim, nem tem fato gerador para ISS, porque locação não é prestação de serviço também. Então ele ia locar um produto, ele não tinha que pagar ICMS, porque ele não é comércio, e também não tinha que pagar nenhum ISS, porque ele não está prestando serviço, ele é meramente um locador, sem utilização de fornecimento de manutenção, de manobra do equipamento. Né? O operador, né, operador, Márcio? Em algumas isso. situações inclui a operação, você aluga o equipamento e manda uma pessoa para operar. Isso, aí tem o ISS. Isso. Quando não tem o operador, você só aluga, não tem, que era o seu caso. Exatamente. E foi gerada essa guia para ele, mesmo ele não sendo contribuinte do ISS, por conta da atividade, foi gerada uma guia como se ele fosse contribuinte do ICMS para ele pagar, achando que ele era ali uma atividade comercial, de forma equivocada. Então a gente precisou de fazer ali uma reestrutura em toda. Aí fizemos uma alteração contratual, mudamos toda a atividade e ele passou a ser efetivamente prestador de serviço e locador de alguns bens. Perfeito, mas antes disso deu dor de cabeça, né, Paulo? Sempre. É preciso ter esse olhar, né? Geralmente as pessoas trazem situações muito para o relacionamento, né? Na família, eu tenho um parente contador, ou meu tio tem um amigo que é um excelente contador e as coisas começam dessa maneira. Então, no caso do aluno de medicina, nós já vivenciamos esse tipo de problema também. Em locais antes de ter a empresa, eu trabalhei no serviço de saúde, eu trabalhei em alguns hospitais aqui em Brasília. Então, eu já vi em alguns momentos médicos que se organizaram. Então, você tem 30 médicos que fazem parte de um time, de um quadro dentro de um hospital, e esse grupo resolve se organizar. Não, vamos abrir uma empresa aqui em comum, e todos eles entram como sócios, todos eles estão dentro de uma mesma empresa para fazer a emissão das notas, o recebimento dos prolabores e tudo mais, e no caminhar foram surpreendidos com arrecadação indevida, errada, de maneira que não estava muito clara. Então você é surpreendido por uma guia, olha, você recolheu aqui seus rendimentos, não estão claros, esse recolhimento não foi legal. Então, é o que eu falo, assim, procurar pessoas que realmente saibam, né, que tenham experiência, que tenham conhecimento, que conheçam muito bem a área da saúde, porque é uma relação, você hoje tem relacionamento com as operadoras de saúde, com os hospitais, com clínicas, com serviços diversos, com o próprio paciente, né? Então, precisa ter um olhar importante para isso, porque daqui a pouco começou, ou vai para a residência, ou vai fazer um plantão, e começa a andar num ritmo de trabalhar intensamente, muitos plantões, e não tem tempo e não para dar uma olhada nisso. Então tem que começar correto para evitar esse tipo de surpresa lá na frente. Essa situação em que ele traz é muito importante, porque quando você vai montar uma empresa, as pessoas, de modo geral, elas não têm ideia do grau de vulnerabilidade com aquele CNPJ, com aquela empresa, e também dos diversos segmentos que a pessoa, eu digo a empresa aqui, né, já a pessoa jurídica, vai se deparar na vida comum. E nós estamos no Brasil, que não é um país simples. Aí a doutora que não me deixa mentir. Vamos aproveitar esse gancho, né, Renata? Porque questões, riscos jurídicos para essa empresa, como o Marcos trouxe aí, não tem noção da complexidade. Né? E aí a gente pode segmentar. Então, isso que o Paulo falou. Então, você junta ali, às vezes não conversa com o advogado, não conversa com o contador, pega qualquer um. Agora, com esse negócio de contabilidade digital, não sei como é que está no ramo do direito, você já tem também direito digital. Lógico. Né? Assim, direito digital que eu digo que as empresas... Prestação de serviço. Então, o cara faz aquele contrato social padrão, aquilo ali, que já tem ele já pré-escrito na junta comercial, e esquece que aquilo dali está ditando a relação que você vai ter com os sócios.
com esses sócios, com esses médicos, como o Paulo falou aqui. Então, isso é muito complicado. A gente precisa de entender que uma empresa ela tem essa segmentação. Então, ela tem a questão societária, como que é a minha relação com o sócio. Bom, a questão contábil, que tem a ver com o patrimônio da empresa, com o fluxo de caixa, com a entrada de dinheiro e a saída de dinheiro da empresa. Quem vai tocar isso? Os bens que a empresa vai adquirir, né? A mercadoria que ela vai comprar. Isso é a contabilidade. A parte tributária. Como eu vou pagar os meus impostos? Qual a modalidade de tributária, qual a modalidade tributária que eu vou pagar os meus tributos? A parte de pessoal, qual é a relação? Aí entra para o direito trabalhista. Como que a gente vai trabalhar esse relacionamento da área pessoal? Então, são vários segmentos. Agora, a doutora pode falar melhor, essa parte da segurança. Então, pegando o gancho do que você falou, essa questão de ser muito burocrática, a formalização de uma empresa hoje no Brasil, também porque tem um arcabouço normativo gigantesco. Então, dentro do cenário de formalização, estruturação, tem várias legislações que devem ser observadas. Passa por vigilância sanitária, todas as resoluções, todas as orientações da Anvisa e outros, outros setores que são regulados. Então, o arcabouço é gigantesco e nem sempre é fácil acompanhar a sua atualização. Para o próprio profissional buscar ali no site da Anvisa, no site da ANS, nem sempre é fácil, porque tem as atualizações, é difícil você fazer uma busca e chegar a toda a informação mastigada, né? Então, nós percebemos essa dificuldade das pessoas de entender todos os seus direitos, todas as suas responsabilidades, as consequências jurídicas disso, né? Então, o profissional do direito está aí justamente para concatenar e mostrar, olha, para abertura de empresa, na parte estrutural, você tem que fazer isso, isso e isso. Na parte de contratação de pessoal, existem outras regras trabalhistas. A questão tributária, como o Marcos falou, é muito importante porque a orientação inadequada, sem um planejamento tributário, né, no perfil daquela empresa, vai fazer com que ela pague impostos que não seriam necessários. Então, traz aí um prejuízo financeiro muito grande. Então, toda essa gama de informações contábeis relacionadas com o jurídico traz implicações práticas para a empresa, né? E a não conformidade, que é justamente não estar em compliance, quando eu falo compliance é de uma forma muito ampla, porque compliance é a conformidade à lei. Então, todo esse arcabouço legal precisa de uma orientação para que ela esteja adequada, né? Que a empresa atue dentro da legislação. E o Marcos tocou um assunto que está em voga hoje, que é a proteção de dados, né? Então, além de tudo isso, a empresa tem que estar antenada com as mudanças legislativas, as inovações que vêm aí para o mercado. Um dos pontos é a segurança da informação, né? Segurança, a proteção de dados são temas super relevantes que têm cada vez mais mostrado a sua importância, a questão do vazamento de dados, as implicações jurídicas com isso, o próprio mercado por si, ele tem a sua cobrança natural dos seus parceiros, dos seus fornecedores. Quem atua na saúde sabe disso, né? Porque recebe as demandas de plano de saúde, de hospitais para responder. O que você está fazendo a respeito dessa legislação que chama Lei Geral de Proteção de Dados, né, LGPD? Mostre as evidências, o que você faz para proteger o titular, qual é o caminho dos dados pessoais dentro da organização. Então, tudo isso está dentro de uma legislação que todas as empresas têm que respeitar, e especialmente as da área da saúde, porque tem muito volume de informações extremamente sensíveis, né, que são os dados da saúde. Nós não queremos aterrorizar quem está nos assistindo, né? Porque claro que não. Aqui é uma orientação, né, para que é possível, porém fazendo de uma forma adequada, com suporte de profissionais que têm esse know-how, assim como vocês. E vamos trazer alguns exemplos práticos aí, Paulo? Isso. Eu acredito que alguns exemplos, dentista, odontólogo, né, se formou, quer abrir uma clínica para atendimento ao paciente. Além das questões de dados, as questões estruturais, né, Paulo? E aí as questões contábeis, ele vai precisar gerar nota para esses pacientes, para fornecedores, existem várias relações aí, né, Paulo? Esse olhar da TrainLab eu acho muito legal e eu acredito muito nisso, que é a prática. Eu estou aqui agora diante de vocês, que são meus consultores, que me auxiliam aí, que auxiliam muito a nossa empresa no dia a dia.
Então, a Renata falou muito aí sobre a LGPD, né, a Lei Geral de Proteção de Dados. A gente observa hoje, você vai a uma farmácia hoje em Brasília, antes da pessoa perguntar o que você precisa, ela te pergunta o seu CPF. Exatamente. Qual é o seu CPF? Deixa eu ver se você tem direito a algum desconto aqui. Eu nunca tive desconto em farmácia, cara, em nada, mas eu tenho que fornecer meu CPF. Então, assim, é meio impositivo, sabe? Eu preciso fornecer o meu CPF para comprar? Não, porque o meu CPF ali, ele vai para uma empresa e a gente recebe ligações diárias de vários serviços que chegam ao nosso número de telefone sem que a gente tenha informado. Então, o tempo inteiro os bancos estão te ligando, né? Os bancos, vendas, oferta de produto. Então, é esse tipo de preocupação. No Brasil acontece isso, né? Teve um problema lá com a menina que perdeu umas fotos, virou uma lei. Lei fulana de tal. Isso, Carolina Dick, virou uma lei. Aí Lei Maria da Penha. Então, esse vazamento de dados, em algum momento, trouxe prejuízo, né? Então, a gente observa dentro de hospitais pessoas que foram fazer um exame de imagem. Então, de repente, aquele exame de imagem ali vazou. É a esposa de não sei quem, é uma pessoa ilustre, pública, e aí vem e tem um vazamento de informações. Isso é muito ruim. Então, quando a gente fala, as empresas realmente elas precisam se adaptar. Não é somente entender a lei. Tem uma série de documentos que precisam ser produzidos. E aí a gente vai vendo, nós, enquanto empresa de manutenção de equipamentos, de aluguel, tem muita coisa lá referente também aos nossos colaboradores. Então, ou seja, eu vou lá oferecer um plano de saúde. A operadora de saúde pede que eu preencha um formulário com informações. Então, ela me pergunta ali, você tem alguma doença? Eu tenho que escrever lá no papel. Eu já tive doença venérea, eu tenho doença do coração, eu tenho vários problemas, eu estou expondo a minha vida ali, né? Exato. Então, essa informação, né, doutor? Uma coisa simples que a gente tem lá no nosso dia a dia, mas que dá um gancho para que, esse cara aí já... Exato, pode trazer uma situação, muita exposição, uma situação constrangedora até, e esse é o motivo da legislação, né? A proteção de dados veio aí justamente porque o cenário hoje é de muito vazamento de dados, cobrança por resgate das suas informações. Então, empresas inteiras, às vezes, paralisadas porque houve bloqueio, hackers invadiram o sistema, e justamente isso traz um prejuízo, a empresa não tem como funcionar dessa forma, né? Hoje, o dado pessoal, ele não deixa de ser um ativo, ele é muito importante. A gente fala que dado, hoje tem um peso muito grande, a informação vale ouro. Nós vivemos na sociedade da informação, e tudo gira em torno disso. Ainda mais hoje, a sociedade digital, os dados digitais, tudo tramitando em todos os sistemas de informação, transitando de uma empresa para outra, de um hospital para uma clínica, para um profissional. Então, esse olhar atento é importante. Nós, enquanto titulares de dados, temos que ter também a consciência de que o cenário está mudando, é uma mudança de cultura, que a gente tem que se adaptar e entender por que estão exigindo essa informação. É proporcional eu ter que dar o meu CPF, às vezes fazer um cadastro biométrico para obter um desconto numa farmácia? Né? Não parece proporcional. Então, esse é o sentido, é você entender o funcionamento, treinar, capacitar a sua equipe e atender às exigências do mercado. Né? Todo profissional da área da saúde lida com isso no dia a dia, seja no atendimento. Né? O primeiro atendimento já tem uma coleta de informações, depois passa para o próprio médico, prontuário, né? Prontuário eletrônico, conversa entre médicos que trocam informações, às vezes para até chegar no diagnóstico. Então, nesse cenário da saúde, é imprescindível entender desse assunto e aplicar a legislação dentro do que é possível. E hoje, a medida preventiva, você se preparar para atender os requisitos da lei é a melhor opção, né? Porque você já fez todo um planejamento, tem ali toda a estrutura, a base documental que vai te respaldar. Vir depois, né, uma cobrança, seja de empresa, de hospital, né, ou então um vazamento de dados, você tem que responder por isso judicialmente, administrativamente, é muito mais penoso. Né? Então, o trabalho é preventivo. E esse é o nosso papel, é passar a orientação adequada e completa nos termos contábeis, nos termos jurídicos, para que a pessoa entre, abra sua empresa com a maior segurança possível. E aí, um exemplo veio aqui à cabeça. Toda vez que vamos aí num atendimento médico, pode, por favor, me enviar o seu documento por e-mail? Qual é esse e-mail? Por que eu tenho que enviar, né, por e-mail? Então, esses dados, essa proteção, esse controle, para onde esses dados estão indo, a partir do momento que eu envio por um e-mail cadastrado,
pela empresa, ela é responsável, é isso? Exato, ela é responsável. E não só, eu digo, pelo e-mail, que hoje em dia muito está sendo realizado pelo WhatsApp. Então, você recebe a informação, passa, mas o titular ele tem que ter a segurança de que ele está passando para uma empresa, que ela vai utilizar aquele dado para uma finalidade específica, depois vai eliminar, tem algum prazo aí de atendimento, e que ele adota as medidas de segurança para respaldar, justamente para que seus dados não sejam passados para terceiros de forma indevida, não sejam usados para outras finalidades, inclusive golpes, né? Marcos, recentemente, os profissionais da saúde, eu como enfermeira, nós não podemos mais ter MEI. E aí eu gostaria que você trouxesse aí MEI, Simples Nacional, é igual, é diferente, né? Por que o profissional da saúde, para atender, não pode mais ter MEI? Vamos entender então isso. Como eu falei já aqui no início do nosso bate-papo, existem o que nós chamamos de modalidade tributária. Então, hoje, existem 5 modalidades tributárias. Eu posso pagar os meus tributos através da seguinte forma legal. E a lei, a legislação tributária, ela define essas formas, que nós chamamos de modalidades tributárias. Essas modalidades são: a primeira, mais simples, é o MEI, é o microempreendedor individual. Então, isso é uma autodeclaração da pessoa na condição de pessoa física como empresária. Então, ela se autodeclara que ela tem uma atividade e vai desenvolver aquela atividade ali para tal. Muito bom. Dos últimos anos para cá, houveram algumas mudanças nessa modalidade e acabou e tirou toda a parte de serviço intelectual, proibiu estar no MEI. E que faz todo sentido, né, de certa forma. Porque, veja bem, o MEI ele é para legalizar. O objetivo principal, quando ele veio, foi ainda no governo anterior ao do Lula, acho que foi no governo, enfim, foi em governos anteriores aí, eu não me recordo qual foi, mas não foi nesse, e nem no passado, anteriores que vem a criação do MEI. Qual o objetivo principal ali? Era de tirar aquele profissional, aquela pessoa que trabalha, que não tem condições de montar uma empresa, porque a empresa é cara, tem que ter um contador por trás, tem que ter toda uma estrutura, o custo é muito caro, então ele fala, não vou montar uma empresa. Então, ele criou o MEI, para que o MEI pudesse tirar essa pessoa da economia informal. Ok? Bom, aquelas pessoas que estão dentro de uma linha de prestação de serviço de cunho técnico, que tem registro de conselho, portanto, advogados, contadores, enfermeiros, profissionais de educação física, fisioterapeutas, engenheiros. Não, teoricamente todos eles estão dentro de um conselho e de uma área técnica, né? Então, a legislação proibiu que essas pessoas que fossem desenvolver esta atividade fossem desenvolvê-la através do MEI. Agora, se essa pessoa, por exemplo, uma enfermeira ou uma fisioterapeuta fosse costureira, ela pode abrir o MEI como costura, não tem problema nenhum, né? Então, esse é o objetivo, é legalizar a costureira, é legalizar o jardineiro, é legalizar a própria empregada doméstica, a diarista, né? A manicure, essa turma toda que tem uma gama de serviços que são essenciais para nós, mas que não tem esse cunho técnico. Por isso que o MEI acabou com isso. Limita um pouco também o faturamento, né, Marcos? Limita o faturamento, né? O faturamento, o tributo também ele é pago, o faturamento é limitado e o tributo é pago de forma fixa, é um valor único, fixo, né? Por mês, um tributo único, e dá direito àquela pessoa que é MEI ter alguns benefícios, né? Se ela se acidentar ou se ela ficar grávida, ela dá entrada no INSS, ela ganha, ela contribuindo, ela sendo MEI e contribuindo com esse tributo fixo durante o tempo da sua vida, ela consegue aposentar com um salário mínimo, né? Então tem algumas vantagens, justamente para tirar aquela pessoa do mercado informal. Exato. Esse exemplo você deu importante, Marco. Na nossa empresa, por exemplo, eu quero fazer uma pequena reforma. Eu conheço uma pessoa que é um excelente profissional de pintura, mas eu, como empresário, eu preciso de uma nota fiscal para justificar minha despesa ali com pintura. E ele não tem.
Então, Aí ele pode abrir o MEI. Isso. Exatamente. Então, Como ele pintor. oferece uma nota fiscal, presta o serviço Resolve. como gosta, resolve Essa a nota vida. fiscal, ele faturando X ou 2X, ele vai pagar o valor fixo estipulado pela norma. Ok. Entendeu? Então, o fato dele faturar próximo ao teto ou abaixo do teto não quer dizer que ele vai aumentar, diferente das empresas, né? Uhum. Então dando sequência só para dar uma explicação mais característica nisso. Então, a gente tem o MEI, que é a primeira modalidade tributária, depois nós temos o regime simplificado, que são as empresas de pequeno porte e as microempresas, é o simples. Depois nós temos a modalidade de lucro presumido. Depois nós temos a modalidade de lucro real. E nós temos a modalidade de lucro arbitrado. Então nós temos o lucro arbitrado, o lucro real, o lucro presumido, o simples e o MEI. Essas 5 modalidades estão na legislação e nós, contribuintes, podemos optar pela modalidade que for mais barata para nós. Inclusive, em se trabalhando planejamento tributário, esta é uma forma de se fazer planejamento tributário. Qual é o seu modelo de negócio? Para a gente entender qual é a modalidade tributária que você vai pagar menos imposto. Ou seja, planejamento tributário não quer dizer que nós vamos fazer algo de errado. Pelo contrário, é tudo dentro da lei, seguindo ali um compliance, seguindo uma norma. E este é um exemplo de planejamento tributário. Eu vou abrir, por exemplo, nessa área de medicina, né? Há uma ideia generalizada para o mercado, que é a microempresa, que o simples, a modalidade tributária do simples é mais vantajosa. Nem sempre é. Né? No caso da área de saúde, por exemplo, a empresa pode ser enquadrada no simples? Pode. Mas nem sempre ela ser enquadrada no simples vai trazer um benefício tributário, uma redução menos encargos. Até porque, para as empresas que têm a atividade voltada para a área de saúde de cunho técnico, ela tem o fator R, que, para que a alíquota do simples tenha uma redução, ela tem que ter uma quantidade de funcionário do qual seja próximo ao custo com folha de pagamento, ser próximo a 28% do seu valor de faturamento. Né? Então, se uma empresa fatura 100 mil e a folha de pagamento dela é 10 mil, ela não pode se enquadrar nessa alíquota menor. Ela tem que se enquadrar, ela fica no simples, mas tem que se enquadrar numa alíquota maior. E aí, essa alíquota maior, ela é bem maior mesmo. Né? O que acontece? As pessoas, equivocadamente, constituem as empresas dentro do regime do simples, achando que vai ter esse benefício, mas, geralmente, um dentista, ele não tem uma folha, o trabalho é dele, ele não tem uma folha alta. Né? Às vezes, um médico, um auxiliar, também, né? secretário. Um secretário. Mas o faturamento dele é em função do conhecimento dele. Né? Do conhecimento dele mesmo, o fisioterapeuta também. Então, não tem, às vezes, tem empresa que nem tem empregado. E aí, desculpa, e aí não poderia ser enquadrado no regime simplificado, porque o regime simplificado se torna para ele um percentual mais caro de tributo, às vezes, que o lucro presumido. Sem contar nos regimes especiais que a gente tem para a área da saúde. Né? E quem sabe a gente trata deles num outro podcast. Provavelmente, é só pedir aí, comecem a mandar e encaminhem esse conteúdo para os colegas, para os recém-formados e para profissionais que estão atuando aí de forma possivelmente, pode acontecer, né? De profissionais que estão atuando e não estão dentro das regras. E aí, doutora? Conhece alguém que pode estar... Deixa eu fazer só uma conclusão aqui. Por favor. Você me perguntou do MEI, né? Sim. Para esse tipo de profissional. Agora, não obstante ao profissional de saúde, a esse que está vindo, que vai começar o seu negócio, ele não necessariamente ele precisa de abrir uma empresa. A empresa, sem dúvida nenhuma, é mais barata. Mas ele pode trabalhar dentro de um conceito da pessoa física, que é o que nós chamamos de livro caixa. Então, aquele que é pequeno, né, que não pode abrir o MEI e que vai ficar caro, por exemplo, para ele ser empresário e montar uma empresa, então ele
ele começa a trabalhar ali como profissional liberal autônomo, dentro de uma condição da qual ele vai pagar os impostos do valor líquido que de fato sobra para ele. Então, o livro caixa é justamente isso. É uma forma embutida na pessoa física, da qual ele deduz todos os gastos que ele tem voltado para a atividade que ele está desempenhando. Né? Então, se ele tem lá, ele é um profissional, qualquer área da área de saúde, e ele fatura, por exemplo, R$10.000, ele gastou, tem um empregado, uma secretária que ganha 1.500, que ganha 2.000, tem a faxineira que vai lá limpar o consultório dele, que ele paga uma vez por semana, tem o material que ele usa, e tudo isso que ele gastou gerou, por exemplo, um volume de 7.000, então é feito uma contabilidade, um registro do qual ele tem os 10.000 de faturamento, deduz os 7, sobrou 3. Ele só vai pagar os impostos em cima dos 3. É uma outra saída de modalidade tributária que não está voltado para empresas, mas está atribuído ao profissional, né, de saúde, né, não só de saúde, mas ao profissional liberal, né, não precisa de ser exclusivo de saúde, mas nós estamos tratando aqui de saúde, ao profissional liberal, só que centrado na pessoa física. Não tem um CNPJ por trás. Só para concluir, explicar que ele não tendo o MEI, ele pode também, se ele for pequeno, uma possibilidade, essa possibilidade para deixar claro. O Marcos falou também, se confunde um pouco, né, Juliana? Assim, no nosso modelo, eu falando assim, em termos de Brasil, eu conheço, né, tenho vários amigos que são empresários também, conheço várias empresas, e a gente tem, né, a gente carrega essa coisa feia da vantagem, né? Desde o nosso nascimento, a gente tem muito esse olhar em vantagens, né? Um pouco do jeitinho. Então eu brinco, assim, falo, cara, eu quero pagar R$1 milhão de imposto por mês. Né? Se isso aí é 10%, se é a minha parcela, se é que eu tenho que contribuir, eu vou faturar 10 milhões, vou pagar R$1 milhão de imposto, que seja. Então não é fugir do imposto. Né? Eu estudei em escola pública, no meu primeiro grau, no segundo, no terceiro, eu estudei em escolas federais, estudei numa universidade federal, numa escola técnica federal. Eu não paguei por isso, sabe? A escola tinha uma estrutura fantástica, eu tinha professores fantásticos, laboratórios, tudo isso disponível. Então, um pouco da nossa revolta, né, vai na aplicação dos impostos, né, do que a gente recolhe, do que a gente contribui. Você não percebe, talvez, uma saúde adequada, uma saúde acessível à população, né? Mas a gente oferece muita coisa, né? O nosso país é muito rico, tem muita coisa oferecida. A nossa situação de Brasília, por exemplo, você vê, Brasília é uma cidade que está sempre organizada, está limpa, tem parques, tem aparelhos do governo aí para a população. Talvez não alcance o tanto que nós gostaríamos, mas existe sim um investimento. Então, acho que também como forma de retribuir, né, o que o governo, o país já fez por mim em algum momento, né, não é somente pedrada, né? A gente precisa reconhecer alguma coisa. Então, as escolas por onde eu estudei são escolas fantásticas, contribuíram e muito para a minha formação. Eu tenho lembrança de professores fantásticos. Com a Renata, com o Marcos, eu me sinto também diante de professores. Eu nunca tive uma conversa com o Marcos que ele não começasse com um pedaço de papel. Espera aí. Põe o papel na mesa e começa a desenhar. Quando eu não vou para o quadro. Sempre é uma orientação. Então, é uma questão consultiva assim, muito forte, mas com competência, com conhecimento da matéria. E justamente isso, ó, desacelera. Você não vai conseguir fazer dessa forma. Esse aqui é o teu melhor caminho. Então, a gente discute, troca uma ideia com a Renata também, no apoio jurídico, a mesma coisa. Nós somos uma empresa que nós estamos no Distrito Federal. O Distrito Federal tem características diferentes de regiões do país, né? Então, enquanto engenharia, nesse momento a gente presta serviço para outros estados. Eu preciso do Marcos, eu vou mandar um equipamento para outro estado, que nota fiscal que eu emito, como é que é isso, como é que devolve? Você consegue tirar uma nota fiscal hoje dentro de um hospital? Eu vou lá no hospital fazer um serviço de manutenção, eu vou transitar com o equipamento pela cidade. Como é que eu carrego isso? Eu tenho um carro da empresa, emite uma nota, você não consegue, sabe? Então eu preciso de um apoio cada vez mais forte, mais seguro, porque a gente não traga problema também para os nossos clientes. Né? Então a presença de profissionais realmente legais aí no nosso dia a dia trazem muita tranquilidade, muita segurança aí para o nosso trabalho. Na formação de vocês, esses assuntos estão aí muito, muito próximos, né? Vocês já aprendem isso durante a formação e durante a atuação. Para nós, profissionais de saúde, falando como enfermeira, e aí depois de alguns anos como CLT,
tive que aprender e buscar esse suporte, né? Esse suporte. E para quem está aqui nos assistindo e pensa assim, eu quero empreender, eu decidi abrir a minha clínica ou fazer atendimento. Hoje nós temos enfermeiro dermato que faz atendimento, cuidados com pacientes domiciliar. Quero abrir um home care, né, Marcos? O home care também é uma atividade que está em crescente, principalmente com o envelhecimento da população. Então, por isso que é indispensável esse suporte de profissionais, de pessoas que já possuem esse conhecimento, porque existem pontos jurídicos, questões, riscos jurídicos, né, Renata? Existe. E aí, onde que eu posso perder ou ganhar de alguma forma, mas principalmente nas questões jurídicas, quais são os riscos? Então, Ju, como eu apresentei anteriormente, existe uma ampla legislação com diversos direitos e obrigações para o profissional. Então, essa pergunta foi fundamental, porque dentro do cenário de compliance, de uma ampla legislação a ser atendida, se não houver conformidade, haverão consequências. E as consequências são diversas, desde multas, questões administrativas, responsabilização pelo conselho, porque não houve atendimento das normas éticas, enfim, pode ser isso, como também uma responsabilidade civil, uma responsabilidade até penal. E tudo isso impacta na imagem da empresa, né? Então, hoje, você ter um atendimento que abarque, te dê a segurança necessária, é muito importante para você não passar por essas situações de responder judicialmente, ter que indenizar ou até suspender a atividade da empresa. Então, todo esse arcabouço que envolve desde o trabalhista, o tributário, toda a vigilância sanitária, as normas, as licenças, como obter os registros, tudo que é envolvido na área de saúde, venda de produtos, locação, o descarte de resíduos, tudo isso tem uma normativa por trás, né? Então, não estar em conformidade traz essas sequências que não são juridicamente favoráveis e pode trazer consequências para a imagem da empresa, sim, no sentido de impactar, do cliente ver aquilo como não favorável, do seu parceiro comercial não querer renovar o contrato. Então, ele vai querer se alinhar com profissionais que tenham a mesma atuação dele ali, né? Porque em algumas situações pode haver responsabilização de uma forma solidária. Então, o profissional vai querer se alinhar, o hospital, o laboratório, todos os fornecedores nessa cadeia de atendimento na área da saúde, com outros profissionais que tenham a mesma linha de pensamento, que você sabe que está em conformidade, que atende à legislação, que são profissionais éticos, né, que atendem os direitos e os deveres, suas obrigações. Então, é uma forma que eu diria assim, fundamental, né? Como não observar e estar no mercado e permanecer no mercado se você não atende e não se preocupa com essa situação, de buscar sempre a melhor atuação, a atuação responsável, a atuação dentro da legislação, né? Tem vários impactos. Existem a qualificação dos fornecedores, né, Paula? Isso também entra dentro da qualificação. Será que eu posso prestar um serviço para o governo, para os hospitais? Você percebe isso? Exatamente. Tem uma série de documentos, né, importantes, certificações que precisam estar atualizadas, né? Mas o que a Renata falou é sem sombra de dúvida. Você precisa ter os olhos bem abertos, bem enxergando bem o movimento que está acontecendo, se organizar, se documentar, né? Eu peço muito auxílio ao Marcos também e à equipe, porque eu sempre falo assim, principalmente para o nosso time na empresa, né? Com os meus sócios, a gente conversa muito. Você tem ali em prateleira, você presta serviço, você tem alguns produtos que você vende, mas a sua própria empresa também é um produto. O movimento que a gente vive hoje no mercado da saúde é um movimento grande de aquisições, de grandes grupos. Você tem players aí no mercado que tem 70, 80 hospitais aí no Brasil. Então, a tua empresa ter papel, ter auditoria, ela ser auditável, ter controle, ter toda a documentação, isso é muito importante, né, Marco? A qualquer momento a gente pode ser surpreendido. Esse ponto aí, falando disso, é um ponto muito importante trazer a discussão e a mesa, porque as pessoas não têm noção. Porque, de modo geral, o adolescente, quando sai o jovem da universidade, e até mesmo pessoas que já trabalharam, já têm uma certa experiência, mas que, porventura, às vezes não foram empresárias, de modo geral,
ocorre o seguinte: as pessoas acham que a vida da empresa é a mesma dela. Então ela faz uma confusão financeira e mistura tudo. Acha que ela pode pagar a despesa do filho, a despesa do mercado, que é dela, com a conta da empresa, porque a empresa é dela. Mesmo ela sendo 100%, que é o caso da empresa da unipessoal, ela tendo 100% de propriedade da empresa, aquela empresa ela tem um CNPJ, tem uma personalidade separada, apartada do seu proprietário. Em contabilidade, existe um princípio que é o princípio da entidade. Não se mistura efetivamente a vida dos seus donos, dos sócios da empresa, com a entidade. A entidade é o ente empresarial que foi constituído. Então, ele segue ali uma relação onde a pessoa, eu não sei porquê, realmente eu não entendo isso, não sei se é porque eu sou contador e eu vivo contabilidade 25 horas por dia, né, mesmo. Eu não sei o qual a pessoa chega e não tem nenhuma estrutura financeira. Então isso é muito ruim, porque eu costumo dizer o seguinte: não tem contabilidade ruim, tem informação que não chega. Então o sujeito paga na conta da empresa, faz um Pix para o João Serafim Abrantes. Quem que é esse? Qual é o título dessa despesa? Isso é o quê? Outro dia eu tive um caso desse com uma médica que tinha lá uns Pix da empresa. E tinha vários. Não era muito valor, não era alto, era assim, R$200, 150 e tal. Bolsa, né? Não, era o pagamento, sabe de quê? Da massagista dela. Misturou tudo. Aí eu, gente, como é que pode? Onde já se viu o negócio, tira o dinheiro da empresa, através do Prolabore, através do lucro, e paga suas contas. Mas não, estava lá. Entende? Então essa percepção, né, da gente separar, da gente ter a conta na empresa, um grupo de contas, olha, como que é feito isso? A minha empresa vai pagar os meus fornecedores, quem me dá suporte de mercadoria, vai comprar um carro, então é a compra de um ativo, vai comprar um computador, então é a compra de um ativo, vai pagar o contador, então é um serviço, vai pagar o advogado, é um serviço, vai pagar o aluguel. Então, cada categoria de conta dessa, ela precisa ser discriminada, porque a empresa tem que estar redonda. Porque qual é a principal função da contabilidade? Não é contribuir para pagar imposto, não, menos imposto, não. A função da contabilidade é uma única, é gerar informação. Correto. Entendeu? É gerar informação. E como que ela vai gerar informação se a origem lá do seu financeiro não vem adequada? Agora nós estamos em volta no meio do BPO financeiro, da organização financeira. Isso é ótimo, porque vai fazer com que as informações venham para nós, contadores mais organizadas, muito separadas e com essa categoria de contas adequada, porque aí você gera a vida do dono da empresa. É aqui, tá? Com esse patrimônio, com essa renda, e o da empresa tem o seu patrimônio, tem a demonstração de resultado, tem o valuation, tem o balanço, tem a DRE. Então, todos esses relatórios são relatórios que geram informações. Informações ao fisco, ao dono da empresa, né, aos próprios empregados para discutir se vai ter um aumento ou não. Então, são informações que são base, né, para a empresa ser vendida. Exato. Né? Para a empresa, ao ser vendida, cadê seu patrimônio? Né? A gente não consegue fazer um valuation sem ter essas informações de uma empresa. Né? Então, assim, pegando esse gancho que você falou, dessa coisa da própria empresa ser um produto, então, como é que uma empresa vai ser um produto se ela não tem efetivamente informação sobre ela? Se os balanços não refletem a realidade. A realidade. Pode até não ser exato, mas tem que estar o mais próximo possível. Essa questão que o Marcos falou realmente me lembrou uma situação de processos, chegaram a ser judicializados, questões das pessoas contratarem através do CNPJ quando era uma atividade direcionada para a pessoa física. Então, houve processos, né, judicializações do caso,
E a pessoa que entrou reclamando dos seus direitos não sabia nem a que se reportar, porque ela foi contratada através do CNPJ, mas prestava serviço como se para a pessoa física fosse, né? Então houve toda essa confusão, né? Como o Marcos falou, é uma confusão, são coisas do dia a dia que às vezes a gente não percebe que um equívoco pode gerar depois tantas consequências, né? Então cada caixinha, né, tem que ser, tá ali, né, Marcos? Isso. Bem fundamentado, bem organizado, que é CPF, CNPJ é outro esquema, né? Até as responsabilizações também. Isso. Impacta na responsabilização. Inclusive, agora nós estamos em voga, a doutora sabe disso daí, que é da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Houve uma lei que foi feita agora reorganizando isso e dando, inclusive, disciplina, dando condições de quando que pode ocorrer a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. E a principal delas é essa, é a mistura da pessoa física com a pessoa jurídica. Se você vê no extrato lá, o sujeito pagando as despesas da pessoa física, da empresa pagando, e se vê vice-versa, a pessoa, na pessoa física pagando as duplicatas da empresa, misturou. Então, não há, então, vamos lá. Se por acaso tiver um dano ou algum problema na empresa que for judicializado e a empresa tiver que pagar, se tiver o desenquadramento da personalidade jurídica, vai afetar a empresa e o dono não tem separação. Os dois é uma coisa só. Enquanto que a existência da empresa é justamente para separar as responsabilidades da empresa são da empresa e as responsabilidades da pessoa física, tudo apartado, tudo bem separado. Então, a gente precisa de ter isso bem separado. Uma vez que unificou, perdeu-se a ideia, o sentido da empresa. E o empresário, né, ou quem está aqui nos assistindo, não fez nada disso. E agora? Tem como consertar? Tem como voltar atrás? Existe possibilidade para quem está aqui? Nossa, e agora? Está tudo misturado. Minha vida está uma bagunça. Eu quero abrir uma empresa, não sei o que fazer. Quem eu procuro? Primeira pergunta, né? Dá para resolver? Responde. Bem, eu entendo que sempre há tempo para resolver, né? Então, primeiro procura aqui o Marcos. Porque essa parte da contabilidade precisa ser totalmente reestruturada. Então, procura a contabilidade, vamos para a legislação, vamos ver o que pode ser modificado, vamos atualizar, né, as normas da empresa, adotar políticas de atendimento, políticas de controle, né, para evitar o risco, porque o risco vem a responsabilização aí. Sim, do meu ponto de vista, eu entendo que há sim como resolver. Agora, existem fatos que não tem como, né? A cicatriz fica. Eu não tenho como apagar a cicatriz. Né? Então, eu vou te dar um exemplo. O histórico está lá. Né? O pagamento, né, no extrato de uma empresa, de coisas de uma pessoa física, eu não tenho como excluir do extrato isso do banco. Né? Mas eu tenho como dar uma explicação. Né? A gente dá uma explicação ali, remedia, joga, faz uma contabilidade com essa explicação e, da agora em diante, vamos arrumar. Porque o problema maior também é a recorrência, é permanecer no errado. Exato, permanecer no erro, né? A partir do momento que você identifica que algo está errado, você começa a adotar uma postura para acertar, né? Então, Você vai... permanecer no erro é um problema. Não tem situações, talvez até consiga explicar, né, cara? Mas é muito triste, assim, se você parar para pensar. Grandes empresas, grandes comércios aí que existiam e que no momento como a pandemia, por exemplo, não conseguiram reagir, né? Então, ficou ali um período sem faturamento. Então, você observa que o cara tinha 60 anos de história, de tradição, e aí não suportou um período como a pandemia, aí já ficou 6 meses, 7 meses com a porta fechada. Então, assim, poxa, o cara não conseguiu fazer uma reserva, o cara, de repente, a reserva dele está em patrimônio, está no carro, está no apartamento, e tudo aquilo que a empresa, como provedora, né, como deveria ter, a empresa não tem. É lógico, são questões particulares, isso aí é de cada um. A gente observa muito isso, né? A empresa tem um resultado, esse resultado é distribuído, se está tudo certo, se está tudo documentado da maneira correta, como tem que ser feito, ok, mas a empresa também ela precisa de ter as suas reservas, né? Enquanto empresário, a gente entende isso. Eu gostaria de ter muito mais do que eu tenho em questões patrimoniais, vamos dizer assim, mas eu não posso sangrar a empresa nesse momento. A empresa precisa sobreviver, ela tem que estar preparada
outras pandemias podem surgir, então a gente precisa ter as reservas, precisa ter esse olhar para que a coisa dure, né? Para que a gente tenha realmente um empreendimento de sucesso, né? Que sobreviva. Paulo, nós estamos encerrando este episódio, porque eu tenho certeza que aqui nós temos oportunidade de conversar sobre esses assuntos, né? Para você, profissional de saúde, para você, estudante, para você, acadêmico, que quer abrir a sua empresa e precisa trabalhar como PJ e andar aí de acordo com as legislações, as recomendações. Mas, Paulo, eu gostaria que você finalizasse dando um direcionamento, porque como empresário, com certeza você tem aí conselhos, mas conselhos não, direcionamentos para quem está começando agora ou para quem ainda não está aí de acordo com as regras tributárias. Eu acredito que todo início, várias são as dúvidas, são várias perguntas que precisam ser respondidas, mas procurem sempre se aconselhar. Comece desde o início a fazendo certo. Faça aquilo que é certo. Por mais que você considere que esteja sendo penalizado, não é uma penalização, é a regra do jogo. A regra do jogo hoje é essa, a gente precisa contribuir. O governo tem uma participação, você tem a tua participação, a gente precisa devolver isso de alguma forma. Então procure realmente, se aconselhe, as questões pessoais, as questões muito familiares, que envolvem às vezes profissionais que são bons de relacionamento, você tem uma amizade, você tem uma pessoa no teu ciclo familiar importante, que você considera, mas precisa ver tecnicamente se essa pessoa está preparada, se é a melhor pessoa. Então procure soluções que não envolvam talvez muito a tua família, que seja uma coisa imparcial, né? Eu tenho um amigo que fala muito isso, assim, olha, não contrate quem você não pode demitir. Né? Isso é um problema para você, colocar muita gente que envolva questões pessoais, familiares, não que isso seja na íntegra um problema, mas procure se aconselhar com pessoas que conhecem, que já estão no mercado há algum tempo, que possuem estrutura e relacionamento com aquilo que você está se propondo a fazer. Aqui eu tenho para indicar para vocês 2 grandes parceiros aqui, né? Que é o Marcos, através da Árvore, que trabalha com a gente já há bastante tempo, a Renata, juntamente com a Ana, que faz esse apoio jurídico para a gente, que são pessoas incríveis, que nos ensinam, que nos auxiliam no dia a dia, e a gente tem conseguindo aí desenvolver a nossa trajetória sem muitos percalços aí, atingindo um resultado bacana para a empresa. Marcos, para finalizar, então, onde esse profissional, os nossos aí colegas que estão nos assistindo, pode encontrar sua empresa, onde você fica, suas redes sociais, enfim, nós vamos colocar tudo aqui embaixo na legenda, mas vai aparecer aqui. Vai aparecer aqui embaixo os telefones de contato, mas dê uma prévia para nós, por favor. Né, a minha preocupação com isso é essa que o Paulo falou, faça o certo, comece fazendo o certo. E para fazer o certo, você tem que procurar profissionais que sabem te orientar a fazer o certo. Né? E eu me coloco como um profissional que sabe fazer o certo na área de constituição de empresas, na área de consultoria tributária, consultoria gerencial, como eu te falei, um pajé. Né? A gente não vai tomar as decisões do chefe da tribo, do chefe da empresa, mas a gente vai estar ali para auxiliar e conduzir e discutir. Né? A empresa é Árvore, de Gestão e Contabilidade, funcionamos lá no SAAN. Brasília, DF. Os telefones estarão aqui. Isso aí. Renata, por favor, novamente, né? Nós com certeza estaremos juntas em breve, mas diga aí onde nós podemos encontrar você. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer. Esse podcast foi maravilhoso, assim, com muitas informações para a pessoa que quer mesmo entender um pouquinho de como iniciar a empresa, apenas, né, uma pequena palhinha. E eu queria também agradecer na pessoa do Paulo, né, pelos elogios. Não só a gente tem essa missão de passar as orientações jurídicas adequadas para a empresa, mas quando o cliente é bom, tudo funciona de forma rápida, né? Porque um cliente responsável, preocupado com o atendimento das regras, o que ele tem que fazer, o que ele precisa para estar em conformidade, ajuda muito. Então, todos os profissionais que têm esse perfil, que têm essa visão, a tendência é que o curso seja muito mais simples do que ele é, né? Porque ele vai buscar sempre a melhor forma a melhor orientação, a melhor prática de mercado. Então, né, uma pessoa assim, uma empresa assim, tende a fluir e estar no mercado e ter saúde financeira e passar por todas as tempestades, né? Seus telefones deixaremos, né, Renata? Exato aqui. Agradecemos a vocês. E
ficaram conosco até esse momento. Compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos. Com toda certeza, os nossos convidados já estão convidados para os próximos episódios. E até a próxima. Grande abraço para vocês. Até lá.